todos, alunos do SEJA, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade a mais uma videoaula de matemática do sexto ano do ensino fundamental, do módulo 3. Então vamos ver aqui o exercício da página 28, que diz: para fazer um trabalho escolar, Gustavo usou 3/15 de um pacote de papel ofício, enquanto sua irmã usou 9/15 do mesmo pacote de papel para fazer seu trabalho. Que fração representa a quantidade de papel que sobrou nesse pacote de papel? Bom, para começar, primeiro vamos somar as quantidades de papel usado por Gustavo e usado pela sua irmã. Então, somando essas quantidades, somando essas frações, temos 9/15, que foi a quantidade usada pela sua irmã de Gustavo, mais 3/15, que foi a quantidade de papel usado do pacote por Gustavo. Então, já sabemos somar fração, onde, usando a regra, repetimos o denominador da fração, que são iguais, e somamos os numeradores. Então, temos 9 mais 3 sobre o denominador, que é 15. Então, 9 mais 3 dá 12. Então, a fração de papel usado desse pacote corresponde a 12/15. Muito bem. Então, descobrimos a quantidade de papel usado. Então, segundo, subtrai-se essa quantidade, esse resultado, 12/15, pela quantidade inteira do pacote de papel. Então, o pacote de papel é representado pelo número 1, que é a quantidade inteira, só que nós temos que representá-lo em forma de fração. Então, como o denominador é 15, significa que esse pacote foi dividido em 15 partes. Então, a parte inteira pode ser representada por 15/15, porque numa divisão, 15/15 é 1. Então, a fração que irá representar a quantidade inteira desse pacote de papel é 15/15, que vamos subtrair pelo resultado da soma que encontramos aqui no primeiro momento. Então, realizando essa subtração, temos 15/15 menos 12/15. Então, repetimos o denominador, que é 15, e subtraímos os numeradores. Então, 15 menos 12 corresponde a 3. Repetindo o denominador, que é 15, então, o resultado da quantidade de papel que sobrou dentro do pacote é 3/15, que corresponde aqui nas opções ao item A. Bom, continuando, vamos então para a próxima questão, a questão 9, também da página 28 do módulo 3, onde diz: analise as afirmativas abaixo. Então, no item 1 aqui temos uma afirmativa que diz: comparando frações de mesmos numeradores, a menor fração é aquela que apresenta maior denominador. No item 2 temos a fração 9/17, ele afirma que é maior do que 12/17. E o item 3, a fração 3/4 é uma fração própria. E no item 4, a fração 11/9 é uma fração imprópria. Então, estão corretos os itens, Então, é uma questão onde nós temos que analisar os itens, identificar os verdadeiros e marcar a opção correta entre os itens A, B, C ou D. Então, vamos analisar cada item separadamente. Vamos, então, para o item 1. Então, no item 1, onde ele afirma que, comparando frações de mesmos numeradores, a menor fração é aquela que apresenta maior denominador. Bom, então, para a gente chegar nessa conclusão, vamos analisar aqui um exemplo. Vamos supor aqui algumas frações. Essas frações aqui eu estou supondo para a gente analisar. Se for verdade para essas, consequentemente, será verdade para qualquer fração. Então, aqui eu sugeri esse exemplo de frações. Temos, então, a fração 6/2 e a fração 6/3. Então, o que a gente pode observar é que essas frações têm os mesmos numeradores. Os numeradores são 6. E
os denominadores são diferentes, né? Nós temos aqui o denominador 2 nessa fração e o denominador 3 nessa fração. Então, ele afirma que a menor fração é aquela que apresenta maior denominador. Então, nesse caso aqui, pela afirmação, né, o 6/3 deve ser menor do que 6/2. Vamos analisar. Então, como já sabemos que uma fração corresponde à divisão do numerador pelo denominador, então a gente pode realizar essa divisão aqui. 6/2 é igual a 3 e 6/3 é igual a 2. Então, a conclusão que a gente pode tirar é que 3 é maior do que 2. Aí, esse 3 aqui, é maior do que 2. Logo, podemos concluir o quê? Que essas frações, a fração 6/2 é maior do que 6/3. 6/2 é maior do que 6/3. E se 6/2 é maior do que 6/3, significa dizer que a fração menor é aquela que tem maior denominador. Então, a fração 6/3 tem maior denominador do que a fração 6/2 e ela é menor. Então, podemos concluir que essa afirmação é verdadeira. Então, o item 1 da questão é verdadeiro. Bem, então vamos continuar no exercício. Vamos analisar agora o item 2, a afirmativa 2, que diz que 9/17 é maior do que 12/17. Então, o que a gente pode verificar nessa fração é que os denominadores é o mesmo, né, 17, e os seus numeradores são diferentes, sendo que o numerador 9, né, é menor do que o numerador 12, mas a gente quer saber se a fração, em geral, né, qual é a maior, qual é a menor. Né? Então, vamos proceder da mesma forma que analisamos no item 1. Vou sugerir aqui algumas frações, né? Sugerir aqui essas duas frações. É claro que o aluno pode sugerir a fração que ele achar interessante. Né? Eu estou usando essa porque eu sei que são frações divisíveis, né? Para a gente analisar o resultado inteiro. Mas tudo bem. Então, temos aqui sugerida a fração 10/5 e a fração 15/5. Né? Nas mesmas condições, denominadores são iguais, denominadores são 5. Né? E os seus numeradores, né, são diferentes. É o que nós vamos chegar aqui na conclusão. Então, temos aqui 10 dividido por 5, sabemos que é 2. E 15 dividido por 5, sabemos que é 3. Logo, podemos concluir que 2 é menor do que 3. Ou, o inverso também é verdadeiro, né? 3 é maior do que 2. Mas vamos analisar nesse princípio. 2 é menor do que 3. Se 2 é menor do que 3, podemos afirmar que a fração 10/5 é menor do que 15/5. Não é isso? Porque 10/5 é 2 e 15/5 é 3. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. 10/5 é menor do que 15/5. Então, podemos concluir o quê? Que frações de mesmos denominadores, que é o nosso caso, a menor fração é aquela que apresenta o menor numerador. Então, aquela que tiver menor numerador vai ser a menor. Então, voltando aqui para a afirmativa 2, o menor numerador é o 9. Isso considerando, novamente, que elas têm o mesmo denominador. Então, quem tem o menor numerador é o 9. Então, obrigatoriamente, o correto seria 9/17 menor que 12/17. Que não é o que está dizendo a afirmativa, que ele está dizendo que 9/17 é maior do que 12/17. Então, logo, essa afirmativa é falsa. Bom, continuando na questão, agora vamos para a afirmação 3, né, que diz a fração 3/4 é uma fração própria. Então, para ter certeza dessa afirmação é verdadeira ou falsa, temos que lembrar da definição, que é uma fração própria. Tem lá no módulo, né, fácil do aluno encontrar, mas uma fração própria, a definição, é quando o numerador é menor que o denominador. Se isso acontecer, a fração é chamada de fração própria. Então, o numerador dessa fração é 3, o denominador dessa fração é 4. E o numerador é menor do que o denominador. Então, 3 é menor do que 4. Logo, essa fração realmente é uma fração própria
esse item é verdadeiro. Analisando o item 4, a fração 11 nonos é uma fração imprópria. Bom, levando em consideração a definição de fração própria, a fração imprópria vai ser o contrário, né? A fração é imprópria quando o numerador é maior que o denominador. A fração própria, o numerador é menor que o denominador, a fração imprópria é o seu contrário. O numerador é maior do que o denominador dessa fração. Então, temos aqui 11 nonos. O 11 é o numerador, é maior do que o denominador, que é 9. Consequentemente, esse item também é verdadeiro. Então, diante das opções que foram analisadas na questão, chegamos aqui a essa situação, né? Então, a afirmativa 1 é verdadeira, a afirmativa 2 foi falsa, a afirmativa 3 é verdadeira e a afirmativa 4 é verdadeira. Então, teremos que marcar aqui uma opção, né? Então, estão corretos os itens, né? Então, item A, 1 e 2. Só 1 e 2 é verdadeiro? Não, 2 é falso. Você não vai marcar o item A. O item B, 2 e 4. O 2 é falso, o 4 é verdadeiro também. Você não marca o item B. O item C, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 são verdadeiros. O item C contém a opção correta, então você vai marcar o item C. Bom, então vamos para mais um exercício. Vamos para o exercício 10, também aí do módulo 3, na página 28, onde diz, né, observe as frações. Então temos aqui essas frações, 17 21 avos, 8 21 avos, 20 21 avos e 11 21 avos. As frações estão escritas corretamente na forma crescente no item. Bom, então a questão quer que coloque essas frações na ordem crescente. A ordem crescente é da menor para a maior. Elas estão aqui desorganizadas, né? E nós vamos organizar nas opções. Em uma dessas opções, as frações estão organizadas de forma crescente, né? Observamos que todas as frações têm o mesmo denominador, né? E já vimos aí algumas condições para determinar qual é a maior e a menor fração na questão anterior. Então, vamos aqui. Bom, então temos aqui as frações, que devemos organizá-las de forma crescente, na ordem do menor para o maior. Então, como já definimos, frações de mesmo denominadores, no nosso caso aqui os denominadores todos são 21, a menor fração é aquela que apresenta o menor numerador. Então, a fração menor é aquela que tem o menor numerador. No caso aqui, já podemos verificar. Ó. O menor numerador é a fração 8 21. Então, nossa ordem vai começar por essa fração. A primeira fração vai ser 8 21, é a menor. A próxima fração é aquela que tem o próximo que é menor numerador. Então, a 8 21 vai ser menor do que a próxima, que é 11 21. 11 21 é a segunda fração aqui na ordem crescente, que essa fração vai ser menor do que a próxima, com menor numerador, que no caso aqui é a 17 21. É isso? Então aqui fica 17 21. E a próxima fração aqui da nossa ordem crescente é a fração 20 21. É isso? Então, 20 21. Então, essa fração, essa sequência, né, de frações está organizada de forma crescente, né, da menor para a maior. Muito bem, então qual vai ser a opção? Então, analisando aqui as opções, qual dessas opções aqui bate com essa sequência é justamente o item C, não é isso? 8 21, 11 21 avos, 17 21 avos e 20 21 avos. Então, é o item C. Bom, pessoal, então essa era a nossa videoaula. Espero que tenha ajudado a todos aí na resolução das questões. Bons estudos e até a próxima.